Hoje, no canal Vai Lá e Faz, vamos conversar com Diego Menão, ele é superintendente da ACIL. Vamos conversar sobre network e a importância da educação na construção de um indivíduo. Confere aí. Bom, eu sou o Diego Rigon Menão, tenho 33 anos, eu me formei em turismo e hotelaria, atuei bastante tempo nessa área, trabalhei em hotéis, trabalhei com eventos, trabalhei com recreação e aí a minha carreira ela também teve um aspecto assim, bastante interessante, porque num dado momento eu acabei concentrando os esforços profissionais na docência, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, me desafiava demais e sempre me colocava em situações onde eu tinha que aprender e tinha que trocar com os outros também, isso era uma coisa muito bacana. Mas eu acabei também sentindo a necessidade, até por ser muito jovem e ter uma atuação muito restrita à academia, eu senti a necessidade de vir para uma linguagem mais corporativa, mais empresarial, vir para o mercado. A princípio, essa necessidade surgiu muito em função da sala de aula, então eu trazia para a sala de aula elementos da teoria e elementos que eu estudava em relação à prática, mas muitas vezes eu não tinha vivido aquilo e eu quis me experimentar nessa área mais corporativa. Foi quando eu acabei assumindo a gestão do Londrina Convention Bureau, é uma instituição ligada ao segmento de turismo, focado na verdade na venda da cidade. O Convention Bureau ele prospecta eventos, acontecimentos que possam vir a ocorrer aqui em Londrina, né? Então eu viajava o Brasil inteiro em busca de oportunidades de eventos que pudessem ser realizados aqui na cidade com vistas à atração de pessoas e consequentemente atração de recursos, de investimentos, de dinheiro. Isso me deu uma bagagem bastante interessante, tanto no que diz respeito a conhecer outros lugares, mas também uma bagagem muito interessante no que diz respeito a conhecer outros ambientes de discussão e me colocar em situações muito desafiadoras. Uma vez que eu vendia a cidade, eu tinha que conhecer profundamente a dinâmica, né, da cidade, da região, dos espaços, das pessoas, dos organismos, né? E talvez esse fato me levou depois a ser convidado para assumir a superintendência da Associação Comercial e Industrial de Londrina, a ACIL. Então há 3 anos e meio eu sou superintendente da ACIL, que é uma instituição que congrega tudo isso, quer dizer, ela é um pouco de uma instituição, né, que olha para toda a cidade, que interage com toda a cidade, com temáticas muito diversificadas, não só empresariais, inclusive, né? E eu acredito que, no fundo, toda essa bagagem profissional que eu tive até então, ela serviu justamente para me colocar nesse posto. Assim, ela parece que veio me preparando, né, para que eu pudesse gerir a instituição com a atuação mais ampla e intensa que a cidade tem. Olha, eu sou uma pessoa muito relacional. Então eu acredito nas pessoas e eu foco o tempo todo nas relações. Eu invisto muito nisso. Então eu procuro me qualificar demais em ser cada vez melhor para o outro. Eu vejo na minha atividade profissional uma oportunidade, sim, de poder, de alguma maneira, contribuir para que os momentos das pessoas sejam melhores. Por mais técnico que seja a discussão, eu prefiro sempre a via do diálogo, da atenção, do ouvir e do pensar no outro como um elemento em que eu acredito, né? Como um ser que pode melhorar e que pode me melhorar, que pode trazer a mim experiências marcantes também. Eu acredito que a importância de se atualizar passa, num primeiro momento, pela importância de saber que a pessoa não sabe tudo. Nós vivemos num momento em que as pessoas elas conseguem acessar as informações o tempo todo, no celular, no computador, na internet, né? Uma criança hoje com uma idade mediana, ela muitas vezes tem muito mais conteúdo, tem muito mais acesso à informação do que nós tínhamos na idade adulta. Então, o primeiro momento é que assim, não é mais possível
a concepção de que a gente sabe tudo sobre um determinado assunto. É preciso a gente desconstruir a ideia de que a gente sabe tudo. Ou seja, é necessário que a gente construa a ideia de que eu preciso sempre aprender. A gente não precisa entender o aprendizado como um elemento estanque, a educação como um elemento estanque, engessado, parado, né? Então eu faço um curso, depois desse curso eu sei sobre aquilo e continuo minha atuação. Não, né? O aprendizado se dá a todo e qualquer momento, a toda e qualquer relação, ainda que de uma forma mais superficial possível, ali pode haver um aprendizado. Quando me coloquei no mercado e fui em busca, né, de encontrar o meu espaço nesse mercado, embora eu tivesse atuação, a minha formação em turismo e hotelaria, eu acabei me enveredando numa área de administração de uma instituição empresarial, uma associação comercial da cidade, né? Isso diz respeito também muito àquilo que eu investi lá atrás, né? Investi em outras habilidades, em outros conhecimentos que extrapolaram, transcenderam a formação que a universidade me deu. É lógico que isso acaba compondo um arcabouço muito amplo de conhecimento, de atuação e de práticas que a gente deve considerar, né? Sem esquecer que você, logicamente, deve procurar excelência em algum ponto, né? Mas quanto mais holístico a gente conseguir ter no ponto de vista da atuação, melhor. Eu tive uma vivência certa vez, eu fui contratado por uma instituição para viajar algumas regiões do país como avaliador de polos de educação espalhados por esse país, né? E certa vez eu estava numa localidade no interior de Minas Gerais, numa região muito pobre, mas muito pobre mesmo. Era um distrito de uma cidade já muito pequena, né, com recursos muito reduzidos, e eu conheci a situação de uma senhora. Ela já era uma senhora já que passava dos seus 50 anos, e o sonho dela era estudar e fazer um curso superior, né? Ela tinha a seguinte situação: ela morava a 4 horas do polo de educação que ela estudava. Então, ela se deslocava todos os dias durante 4 horas em estrada de chão, até chegar no asfalto, para que ela chegasse no asfalto, pegasse um outro ônibus e fosse estudar. E ela estudava lá durante 2 horas e meia, 3 horas e voltava. No outro dia ela trabalhava na roça o dia inteiro e fazia esse trajeto novamente, né? Aquilo ela relatou para mim qual era essa vivência dela, né? E aquilo me fez acreditar que a educação ela é não só um caminho para a transformação do outro, como o caminho para a transformação do outro. Ela é o único caminho para a transformação do outro, se a gente entender a educação no seu aspecto mais amplo. E aquilo me fez perceber, na verdade, qual era o meu papel enquanto professor, né? Porque o professor, ele sem dúvida alguma não é só aquele sujeito que traz ao outro ensinamento, conteúdo, aquilo que ele absorveu e trouxe para o outro. Ele é aquele que tem a capacidade de despertar no outro a vontade de ser melhor. Então, talvez aquilo é isso tudo que traz a riqueza da educação, né? Que faz a troca do professor com o aluno ser tão rica, né? E sobretudo, coloca o professor a sair da sua posição de sabedor de tudo, né? E te coloca num cenário em que você muitas vezes tem muito mais a aprender com o aluno do que o inverso. Isso para mim foi muito importante. Eu procuro todos os dias trabalhar com a minha equipe para que a gente tenha sempre o contato humano como elemento principal nessa relação. E que a questão virtual, a questão das redes sociais, a questão do e-mail venha como um elemento complementar, né? Eu não abro mão de um bom contato, eu não abro mão de uma boa conversa presencial. Eu acho que isso é um elemento fundamental para que você construa uma rede mais sólida. Outro ponto importante é que a gente precisa sempre valorizar o outro, não só sobre o aspecto daquilo que ele pode dar para você, mas sobre o aspecto daquilo que ele pode abrir de oportunidade, de visão, de aprendizado em relação a essa troca que você tem com o outro. E formar uma rede de contatos que te permita acessar as pessoas, que te permita conhecer o que as pessoas pensam e que te permita aprender com os outros, ela é fundamental nos dias atuais, de maneira presencial.
né? Então procure se relacionar, procure sempre optar pelo contato presencial ou se não por um contato mais próximo possível. Procure valorizar a sua rede de contatos como uma joia preciosa, né? Como algo que tem que ser administrado, guardado, valorizado. Procure ser assertivo nas suas respostas, procure ser o mais objetivo possível na hora de se comunicar com essas pessoas, procure se pautar e deixar claro aos outros os valores que norteiam, né, as suas relações. Então, nenhuma relação ela vai se deteriorar por excesso de respeito. Nenhuma relação vai se deteriorar por excesso de justiça. Nenhuma relação vai se deteriorar por excesso de verdade. Então, se você pode se pautar desta forma, com valores muito bem solidificados, as suas características que precisam ser melhoradas são toleradas pelo outro. Então, deixe claro, né, e procure enxergar isso da maneira mais transparente possível em relação aos objetivos que você quer ter. Então, esses são elementos que eu procuro todos os dias exercitar, que eu procuro todos os dias olhar, e isso é objeto de trabalho para mim. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, ter em mente que estabelecer uma rede de contatos vai além de ter um número grande de contatos de telefone no celular, mas são pessoas que você deve estabelecer uma relação de confiança acima de qualquer coisa.